Novembro foi um mês para entrar na história da Bolsa Brasileira. O Ibovespa não só bateu recordes, como engatou um rally que pegou muito cético de surpresa, né? Totalmente. Agora, com todo mundo na expectativa de que o Banco Central finalmente comece a cortar a Selic em 2026, a pergunta de US$ 1 milhão é: e agora? Para onde o dinheiro inteligente está indo em dezembro? Exato. Depois de uma alta tão forte, a gente vende, compra mais, ou muda tudo? Pois é o momento em que a estratégia fala mais que a euforia, né? E para a gente decifrar o que os grandes gestores e analistas estão pensando, a gente mergulhou em duas bússolas importantes do mercado. Certo. A primeira é a carteira Valor, do Valor Invest, que é um compilado das recomendações de 16 corretoras. 16, uau! E a segunda é uma análise do Infomoney, que também faz um ranking parecido. Da nossa missão aqui, não é só listar os papéis, sabe? É tentar entender a linguagem corporal do mercado. Gosto dessa ideia de linguagem corporal. O que essa troca de posições diz sobre as apostas para o ano que vem. Ok, então começando por essa carteira Valor. Ela fez 5 mudanças para dezembro. Olhando para quem entra e quem sai, qual é a grande história que essa dança das cadeiras está contando para a gente? Olha, a história é de uma rotação de capital muito, mas muito bem definida. Basicamente, o dinheiro está saindo de empresas mais expostas ao consumo direto das famílias e a indústria tradicional. Ah, entendi. A gente viu a saída de Iguatemi, do setor de shoppings, e a saída do varejo. WEG, que é um gigante industrial, também ficou de fora, assim como a CEMIG, uma elétrica estatal. A grana está indo claramente para outro lado. Grandes bancos, tecnologia, serviços e, o que é muito sintomático, empresas que foram privatizadas recentemente. Espera um pouco, essa troca da CEMIG pela Axia Energia, antiga Eletrobras, é muito interessante. Quer dizer, o mercado não está dizendo que tem aversão a uma empresa grande ou do setor elétrico, Não. mas sim a um modelo de gestão específico. Parece uma aposta clara na eficiência que a privatização promete destravar, e não só uma aversão ao risco estatal de forma geral. É a leitura perfeita. Perfeita. Não há uma fuga de estatais por si só, mas uma busca por gatilhos de transformação. A tese para a Axia é que o pior da incerteza pós-privatização já passou. Certo. E agora o foco é em destravar valor, vender ativos que não são estratégicos e se tornar uma grande pagadora de dividendos. Faz sentido. CEMIG, por outro lado, ainda carrega as incertezas de uma gestão estadual, né? Então, sim, o mercado está premiando a mudança de chave na gestão. Em resumo, a aposta geral é em ativos que vão se beneficiar da queda de juros, da recuperação da economia, mas com uma rede de segurança. Uma rede de segurança, como assim? Empresas com caixa robusto e que remuneram bem o acionista. Faz todo sentido. E essa aposta toda, esse otimismo, ele está vindo de onde? Porque as fontes que a gente analisou deixam claro um ponto que me parece crucial. O investidor estrangeiro está comprando a Bolsa Brasileira. Sim. Mas a pessoa física local ainda está majoritariamente na renda fixa, tipo assistindo da arquibancada. Exatamente. O otimismo atual é, em grande parte, importado. O gringo olha para o Brasil, vê juros caindo, inflação mais controlada, ativos descontados em dólar e compra a história. Aham. O investidor local, que sentiu na pele a volatilidade dos últimos anos, está mais cauteloso. A expectativa é que esse capital brasileiro volte para a Bolsa ao longo de 2026, mas assim, não vai ser uma linha reta. Imagino que não. A gente vai ter volatilidade, principalmente com a proximidade das eleições presidenciais no segundo semestre, que sempre adiciona uma camada de incerteza, né? Entendi. Então temos um otimismo de fora para dentro, esperando que o otimismo de dentro para fora finalmente engrene. Bom, vamos aos nomes que estão no centro dessa estratégia. Quem são as estrelas da vez? Quais papéis são quase onipresentes nas recomendações? Olha, se há um consenso absoluto no mercado hoje, ele tem nome e sobrenome. Vale. A Vale 3 é a líder disparada nas duas fontes. As duas? Sim. Na carteira Valor, ela divide a liderança com 4 indicações. Já na lista do Infomoney, ela reina sozinha com 6. O que o pessoal está enxergando na Vale é uma combinação quase perfeita para o momento. E essa resiliência do minério de ferro acima de $100 a tonelada é a peça-chave, não é?
Lembro que, por muito tempo, o grande medo do mercado era um colapso do preço por causa da China, mas isso simplesmente não aconteceu. Não aconteceu. Essa sustentação do preço pegou muito analista de surpresa. Pegou e continua sendo o pilar da tese. A análise do Safra, por exemplo, define a Vale como uma mistura de proteção com potencial de valorização. Interessante. A Planner reforça isso, citando os resultados fortíssimos do terceiro trimestre com lucro de 2,7 bilhões de dólares e mais dividendos anunciados. Uau! E até investimentos, por sua vez, olha para 2026 e vê uma estrutura financeira super saudável. Ou seja, de todos os ângulos que se olha, a empresa parece bem robusta para enfrentar o cenário. Ok, então Vale é um motor da economia global na carteira. E o motor da economia local, pelo que você disse, são os grandes bancos, que voltaram com tudo, certo? Voltaram com força total. O setor financeiro está em altíssima. Na carteira valor, o Bradesco BBDC4 está lá no topo, também com 4 indicações. Mas as grandes novidades, quem entrou agora na lista, foram Itaú Unibanco, ITUB4 e a holding Itaúsa, ITSA4. E o Infomoney confirma isso? Confirma. O Infomoney coloca o Itaú como segundo papel mais recomendado no geral, com 5 indicações. Entendi a tese do Itaú que as fontes citam. Resultados consistentes, uma rentabilidade, o ROI, nas alturas, acima de 22%, e uma política de dividendos bem agressiva. Muito agressiva. Com essa distribuição recente de quase 24 bilhões de reais. É uma máquina. Mas e o Bradesco? Você mencionou que a tese é a continuidade da recuperação. Isso não soa um pouco menos sólido? O mercado não está apostando mais numa promessa, enquanto no Itaú a aposta é numa realidade já consolidada. Essa é uma observação excelente e toca no cerne da questão. Sim, são duas apostas com perfis de risco diferentes. Itaú é a aposta na qualidade, na previsibilidade. É o ativo para quem quer dormir tranquilo, sabendo que a execução é impecável. A aposta segura. Isso. Bradesco é o que o mercado chama de turnaround case. Os resultados vêm melhorando trimestre a trimestre depois de um período difícil. E a aposta é que o banco ainda tem muito espaço para recuperar sua rentabilidade histórica. Ah, tá. Se isso acontecer, o potencial de valorização da ação é maior que o do Itaú. Então, quem recomenda Bradesco está comprando um potencial de ganho maior, mas com risco de execução também maior. Quem recomenda Itaú está comprando a segurança da excelência. Brilhante. Então a base da carteira é essa aposta dupla. O motor global com a Vale e o motor local com os bancos, seja pela via da segurança ou pela da recuperação. Mas uma carteira de consenso não vive só de gigantes, né? Não mesmo? Onde os analistas estão buscando crescimento fora desse eixo óbvio? Eles estão buscando em setores resilientes e em histórias específicas de transformação. Um nome que aparece com muita força, também com 4 recomendações, é a Redditor, RDOR3. Saúde. Exato. É a grande referência do setor de saúde na Bolsa. O Santander a define como a maior operadora hospitalar do país, com uma gestão de altíssima qualidade. É um setor que, mesmo com a economia aquecida, tem uma demanda perene, sabe? O que agrada muito os gestores. E temos a XE Energia, que a gente já mencionou. Essa história me parece fascinante, porque a Eletrobras historicamente era vista como um elefante branco, uma empresa pesada, ineficiente, com muita interferência. Sim, tinha essa fama. O mercado está realmente acreditando que a chave virou de vez e que a gestão privada conseguiu, em pouco tempo, mudar a percepção de risco da empresa de forma tão radical. Aparentemente, sim. É uma das teses mais fortes do momento. A percepção é que a privatização foi o remédio amargo necessário. A nova gestão está fazendo o dever de casa, cortando custos, planejando vender ativos que não são do seu negócio principal. Os ativos non-core. Isso, as non-core assets, e sinalizando claramente que o foco agora é gerar caixa e distribuir dividendos. O mercado adora essa história. Ele está comprando a promessa de que a Axia vai deixar de ser uma empresa de crescimento intensivo em capital para se tornar uma vaca leiteira de dividendos. Uma mudança de paradigma para a empresa. Total. Entendi. E no setor de construção, que é o termômetro da taxa de juros na veia, o que a gente tem?
Ali temos uma divergência bem instrutiva. A carteira Valor aposta na direcional, DRR3, enquanto a lista do Infomoney destaca a Cyrela, CIRE3. Por quê? Isso mostra que há duas formas de apostar na recuperação imobiliária. A tese para direcional é o foco no segmento de baixa renda, que é muito dependente de programas de governo, da melhora do emprego na base. Certo. O Safra destaca o forte crescimento nesse nicho e vê um potencial de dividendos de 2 dígitos. Já a Cyrela, segundo o Santander, tem a seu favor um balanço muito sólido e um portfólio diversificado, atuando em vários segmentos. Então uma é mais específica e outra mais geral. Exatamente, uma aposta mais no geral da economia, enquanto o direcional uma aposta mais específica. Falando em nomes, uma coisa me saltou aos olhos nos materiais. Pela primeira vez em todo o ano de 2025, a Petrobras, PET4, ficou de fora da lista das mais recomendadas do Infomoney. Sim. Isso é um terremoto, né? Uma empresa desse tamanho simplesmente sumir do pódio. É um sinal importantíssimo, sem dúvida. Ela recebeu apenas 3 recomendações, uma a menos que no mês anterior, e isso foi o suficiente para tirá-la da lista principal. As fontes não entram em detalhes sobre o porquê, mas a gente pode conectar os pontos. Exato. Isso é um sinal de que o mercado está começando a precificar um risco político maior para 2026, com as eleições se aproximando, mesmo com todo o otimismo na economia. Ou é algo mais simples, uma troca tática por ativos como os bancos, que têm um potencial de alta mais claro? Eu acredito que seja uma combinação dos dois fatores. Por um lado, a proximidade de um ciclo eleitoral sempre aumenta a percepção de risco para estatais. É inevitável. Sim, sempre. Os investidores começam a se perguntar sobre política de preços, de dividendos, de investimentos. E, por outro lado, a história de recuperação dos bancos e o potencial de privatizadas como a Chia estão muito na cara no momento. A tese é mais clara. Muito mais. Então pode ser simplesmente uma alocação tática. Por que correr o risco da Petrobras se eu tenho outras teses tão ou mais atraentes e com menos ruído político no horizonte de curto prazo? É gestão de risco e oportunidade. Ok, o cenário de apostas está bem claro, mas agora vem a prova dos 9. O que tudo isso significa na prática? Olhando para o retrovisor, como foi o desempenho dessa carteira Valor que, teoricamente, reúne a sabedoria coletiva de 16 casas de análise? E aqui a realidade se impõe. E ela é mista. Em novembro, a carteira performou praticamente em linha com o Ibovespa, o que é bom. Subiu 6,62% contra 6,37% do índice. Quase igual. Um resultado decente para um mês de alta forte. O problema é quando a gente abre a janela de tempo. Deixa eu adivinhar, no acumulado do ano a história é outra. Exatamente. No acumulado de janeiro a novembro, a carteira registra uma alta de 21,30%. É um bom resultado, claro, mas o Ibovespa, no mesmo período, avançou 32,25%. Nossa. É uma diferença de mais de 10 pontos percentuais. Espera um pouco. Se a carteira é um compilado da sabedoria de 16 corretoras, as maiores do país, mas está perdendo feio para o índice no ano, o que isso nos diz sobre o tal consenso do mercado? Pois é. Será que os analistas foram muito conservadores e perderam o timing da alta? Ou tem algo mais acontecendo aí? Isso abala um pouco a confiança nesse tipo de recomendação? Abala. E é uma lição de humildade para todos, eu diria. Isso mostra, primeiro, que o consenso nem sempre é o caminho para maior rentabilidade. Muitas vezes, os grandes ganhos estão em apostas contrárias ao fluxo. Certo. Segundo, pode indicar sim que os analistas, talvez traumatizados pela volatilidade recente, mantiveram uma postura mais defensiva no início do ano e demoraram a embarcar no rally com mais convicção. Faz sentido. A própria metodologia da carteira, que é uma média simples das 10 ações mais votadas, com desempate por liquidez, favorece nomes grandes e mais óbvios, o que pode deixar de fora algumas empresas menores que subiram muito mais. Entendi. É um lembrete valioso de que seguir a manada não é garantia de superar o mercado. É um ótimo ponto. Sintetizando tudo que a gente discutiu, fica muito nítido que a aposta do mercado profissional para essa virada de ano e para 2026
é na recuperação da economia doméstica, com a queda dos juros como grande combustível. Sim. A rotação de portfólio, saindo do consumo e indo para bancos, serviços e as histórias de privatização, é o sinal mais forte e inequívoco dessa convicção. Mas, para mim, esse é o grande paradoxo da história toda. A gente tem essa convicção enorme dos profissionais, dos gringos, e do outro lado a gente tem o investidor pessoa física, o varejo, que as fontes mostram que continua com o pé atrás. Totalmente. Com dinheiro majoritariamente na renda fixa, só espiando a festa de longe. Exatamente. Esse é o grande descompasso do momento. E isso nos leva a uma questão final que eu acho que é a mais importante para quem investe. Manda. Se todo esse otimismo do mercado profissional se confirmar, se a economia brasileira realmente ganhar atração em 2026 com os juros mais baixos, qual será o gatilho, a notícia, o evento que finalmente vai convencer essa massa de investidores locais a sair da segurança da renda fixa e voltar para a bolsa? Boa pergunta. E, talvez mais importante, o que acontece com o preço dessas ações que hoje são as mais recomendadas, como Vale, Itaú e Axia, quando essa onda de capital local, que é gigantesca, finalmente decidir entrar no jogo? A festa já terá acabado ou ela estará apenas começando? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já, deixe o like e veja o vídeo recomendado no card acima.